Olá, olá, tudo bem? Olha, no final dessa aula sobre recursos minerais no Brasil, você terá uma compreensão aprofundada de como esses recursos influenciam na economia, na geografia, no meio ambiente e, claro, na sociedade. Esse conhecimento é fundamental para você se sair bem nas provas de realidade brasileira do Concurso Nacional Unificado e também na prova de Ciências Humanas do Enem, que vai exigir de você uma visão integrada e crítica sobre o país. Porque os recursos minerais, como ferro e bauxita, mas vamos falar também de vários outros aqui na aula, mas só o ferro e a bauxita, citando como exemplo, são fundamentais para a economia brasileira, impactando diretamente nas exportações e na geração de empregos. Aqui você vai aprender também sobre as principais regiões mineradoras, como a região do Carajás e o quadrilátero ferrífero, que são cruciais, que são muito importantes para entender a ocupação territorial, como que se deu a ocupação territorial com base na exploração desses minerais, desses recursos minerais e também para entender sobre o desenvolvimento econômico dessas regiões. A mineração tem grandes efeitos ambientais e sociais, como você já sabe, temas esses que são muito cobrados em questões sobre sustentabilidade e também da realidade brasileira. O estudo dos recursos minerais envolve a disciplina de geografia, economia, história e sociologia, aspectos que são centrais nas provas que exigem uma visão crítica e integrada do Brasil e que é justamente nas frentes dessas disciplinas que eu apresento para você a aula hoje sobre recursos minerais. Já ficou claro para você que esse assunto é importante, né? Bom, então vem comigo que você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal do Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Em Realidade Brasileira estamos abordando em diversas aulas muito da história do Brasil, geografia, geopolítica, sociologia e, claro, uma pitada de economia e seus efeitos sociais. Aproveite para se inscrever no canal e conferir todos os vídeos que já estão disponíveis. Na aula anterior, começamos a falar sobre a matriz energética no Brasil e essa aula agora é dando continuidade a esse mesmo assunto, só que agora vamos focar nos recursos minerais. E para continuar produzindo conteúdo e te entregando de forma gratuita, você pode me ajudar de três formas. A primeira delas é adquirindo o pacote Combo CNU Bloco 8, o pacote de mapas mentais, é um combo com 525 mapas mentais das disciplinas de português, realidade brasileira, matemática e noções de direito. Todas essas matérias vão ser cobradas na prova do Concurso Nacional Unificado, para quem vai fazer no Bloco 8. Então são 525 mapas mentais de todas essas matérias que você pode adquirir agora, clicando no link aqui na descrição do vídeo. Com esse material você vai conseguir fazer suas revisões aí nesses instantes finais de preparação para a prova. A segunda forma que você tem para ajudar é se tornando membro do canal. Quando você se torna membro, você desbloqueia automaticamente 16 lives exclusivas resolvendo questões que eu gravei aqui no YouTube que estão exclusivas para membros. As duas últimas estão liberadas gratuitamente e se tornando membro você libera essas outras lives que são mais de 24 horas de conteúdo para seus estudos. E a terceira forma, que é totalmente gratuita, não custa nada, claro, é deixando seu like e comentários sobre esse formato do vídeo, um vídeo mais longo, mais detalhado, apresentando para você o assunto de forma detalhada. Essa ajuda é gratuita e vai contribuir muito para o crescimento do canal e para que eu continue trazendo conteúdo gratuito aqui para você, tá bom? Quero lembrar você que aqui nas minhas aulas você tem acesso a um conteúdo totalmente atualizado e alinhado com a última tendência de cobrança das provas de concursos públicos e vestibulares, indo sempre direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, com um conteúdo completo e necessário para a sua aprovação. Lembrando que no final da aula vamos revisar tudo resolvendo memory cards, que você já está até acostumado. São os memory cards que garantem que você não tenha deixado passar nada para trás, não tenha deixado nada para trás no final dessa aula. Não vai esquecer. Bom, dados os avisos e recados, vamos em frente. Começando pelo quadrilátero ferrífero, pelo ferro. Ferro, vamos lá para a região do quadrilátero ferrífero. Esse recurso mineral do Brasil, que é um dos mais importantes para a economia brasileira. Mas, professor Yuri, o que é esse tal de quadrilátero ferrífero? Olha, essa é uma região localizada no estado de Minas Gerais, perfeito? Lá no sudeste do Brasil. E como o nome já diz, a região tem uma forma aproximada, se lembra, um quadrilátero. É extremamente rica em depósitos de minério de ferro.
E esse território abrange uma área de cerca de 7.000 quilômetros quadrados e inclui cidades importantes como Belo Horizonte, capital, Ouro Preto, Itabira e Congonhas. Perfeito? Já se posicionou no mapa? Pois vamos continuar. Vamos falar agora sobre a história e descoberta dessa região. A história do quadrilátero ferrífero remonta desde o período colonial. Durante o século XVIII, a região era conhecida já principalmente pelas suas minas de ouro, que atraíram muitos bandeirantes e exploradores em busca de riquezas. No entanto, foi só no final do século XIX que o potencial do minério de ferro da região começou a ser de fato explorado de forma mais significativa. A descoberta das ricas jazidas de ferro no quadrilátero foi muito importante para a industrialização no Brasil, principalmente ali a partir do século XX, quando a demanda no mundo inteiro por ferro aumentou devido à expansão das indústrias e siderúrgicas. Empresas como a Companhia Vale do Rio Doce, hoje conhecida só como Vale, começaram a extrair ferro em grande escala, o que acabou impulsionando o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil como um todo. O quadrilátero ferrífero é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo. A qualidade do ferro extraído da região é muito boa, é excepcional, com altos teores de hematita, o que deixa ele altamente valorizado no mercado do mundo todo. O ferro é importante para a produção de aço, que por sua vez é utilizado ali para uma ampla gama de setores industriais, desde a construção civil até para a fabricação de automóveis. Minas Gerais, graças ao quadrilátero ferrífero, é o maior produtor de minério de ferro do Brasil. O quadrilátero ferrífero é o maior produtor de minério de ferro do Brasil, respondendo por uma parte significativa das exportações brasileiras. E olha, em 2023 o Brasil exportou cerca de 378,5 milhões de toneladas de minério de ferro, marcando um aumento de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior. Esse volume representou um dos maiores patamares desde 2018, informação muito importante. A mineração no quadrilátero ferrífero não apenas impulsionou a economia, mas também moldou muito a sociedade e a cultura daquela região. Cidades históricas como Ouro Preto e Congonhas são testemunhas desse legado, porque eles têm uma arquitetura colonial e monumentos que refletem muito a riqueza gerada pela mineração. No entanto, é importante mencionar que a mineração também trouxe alguns desafios sociais, como o deslocamento de comunidades e as difíceis condições de trabalho nas minas, principalmente lá no passado. Hoje já existe um esforço maior para garantir uma segurança dos trabalhadores e reduzir aí os impactos sociais e ambientais oriundos da mineração. Bom, a extração, falando em desafios ambientais, vamos lá, a extração de minério de ferro no quadrilátero ferrífero tem gerado grandes impactos ambientais ao longo dos anos, como já é de se imaginar. A mineração em larga escala provoca a destruição de florestas, a poluição de rios e a degradação do solo. Um dos maiores desafios é a gestão de rejeitos, que são os resíduos resultados ali do processo de mineração. Eles são armazenados em barragens e, infelizmente, o quadrilátero ferrífero foi palco de desastres ambientais trágicos, como o rompimento da barragem do Fundão em Mariana em 2015 e o desastre de Brumadinho em 2019. Esses eventos mostraram a necessidade urgente de práticas mais seguras e sustentáveis na mineração. Um fato interessante sobre o quadrilátero ferrífero é que ele não é apenas rico em minério de ferro, ele também tem importantes reservas de ouro, manganês, bauxita e outros minerais que vamos conhecer um pouco mais detalhadamente ao longo da nossa aula, tá? Então, além disso, além de todos esses recursos que eu acabei de citar, a região é famosa por sua biodiversidade, por abrigar parte da Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, que nós vemos na nossa aula sobre biomas, não vai deixar de conferir. Outro ponto curioso é que a cidade de Itabira, localizada no coração do quadrilátero, é a terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade, que muitas vezes mencionava a paisagem e a mineração daquela região nas suas obras. Fato curioso aí para você, o extra. Continuando e fechando o quadrilátero ferrífero, ele é um tesouro geológico e uma peça fundamental da economia brasileira, mas também é um lugar que exige responsabilidade na gestão dos resíduos naturais e também no cuidado com o meio ambiente e as comunidades locais. Haja vista
os dois grandes desastres que aconteceram, que eu acabei de citar. E mais para frente vamos falar novamente sobre essas tragédias quando a gente começar no tópico de impactos ambientais. Avançando, mas ainda falando sobre o ferro, mas agora no Mato Grosso do Sul, vamos focar nessa região que muitas vezes não recebe a mesma atenção que as outras áreas mineradoras do país, mas que também desempenha um papel importante na produção do ferro. Então fique atento, essa região é o Mato Grosso do Sul, que está localizada na região centro-oeste do Brasil, e lá é conhecida, como você já sabe, por sua rica biodiversidade e suas vastas áreas de produção agropecuária. No entanto, o estado também é uma área significativa para a mineração, principalmente no que diz respeito ao minério de ferro, que é o que a gente está focando aqui no início da nossa aula. A região sul do estado, do Mato Grosso do Sul, particularmente ali na cidade de Corumbá, abriga importantes reservas de ferro que contribuem para a produção nacional. A história da mineração de Corumbá, que é uma cidade localizada às margens do Rio Paraguai, ela é datada desde o século XIX. Inicialmente, a cidade era um importante ponto de comércio e transporte fluvial, mas com o tempo a riqueza mineral da região começou a ser mais explorada. Já no início do século XX, a descoberta de grandes jazidas de minério de ferro em Corumbá impulsionou o desenvolvimento da mineração nessa região. A proximidade com o Rio Paraguai acabou facilitando o escoamento desse minério, que era transportado por via fluvial até o Oceano Atlântico, partindo ali do Porto de Buenos Aires, na Argentina. Essa rota ficou muito importante para o início da exportação de ferro de Corumbá para o mercado internacional. Hoje, Corumbá é o principal centro de mineração de ferro do Mato Grosso do Sul. O minério extraído dessa região tem uma boa qualidade e tem um grande valor também no mercado internacional. As jazidas de Corumbá são exploradas por grandes empresas mineradoras que utilizam tecnologias mais modernas para poder extrair o minério de forma eficiente. A mineração de ferro é uma das principais atividades econômicas dessa região, gerando empregos e impulsionando a economia desse lugar. A cidade de Corumbá, em particular, ela se beneficia da arrecadação dos royalties e impostos gerados pela atividade mineradora, o que contribui para o desenvolvimento da infraestrutura local e também para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes. Sobre os impactos ambientais e sociais dessa região. Como em qualquer atividade mineradora, a exploração de ferro em Corumbá também tem seus impactos ambientais que precisam ser gerenciados com cuidado. A mineração ela pode causar, como eu falei, a degradação do solo, poluição dos cursos d'água e o desmatamento. Mas, além disso, a proximidade com o Pantanal, que é um dos ecossistemas mais importantes e sensíveis do mundo, acaba deixando a gestão ambiental da mineração, especificamente em Corumbá, ainda mais importante e crítica. E para mitigar esses impactos, as empresas mineradoras de Corumbá são obrigadas a seguir rígidos padrões ambientais e investirem em práticas sustentáveis. Isso inclui a recuperação de áreas degradadas e o monitoramento da qualidade da água, além também da conservação da fauna e flora desse lugar. Do ponto de vista social, a mineração também traz seus desafios, como a necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção das comunidades locais e também do meio ambiente. E é fundamental que a população seja envolvida no processo de tomada de decisão e que os benefícios da mineração sejam compartilhados de forma justa. Fato interessante sobre a mineração de Corumbá, a cidade é conhecida como a capital do Pantanal, devido à sua localização estratégica na região do Pantanal, que é uma das maiores áreas úmidas do mundo. E a presença de minério de ferro em uma área tão rica em biodiversidade faz de Corumbá um exemplo de como a mineração e a conservação ambiental precisam, claro, caminhar lado a lado. E volto aqui a fazer um convite a você conferir a aula sobre biomas disponível aqui no canal. Além disso, a mineração em Corumbá é uma das poucas no Brasil que utiliza a via fluvial como principal meio de transporte para escoar a produção, que é uma prática que vem já desde os primeiros anos de exploração nessa região. E isso destaca a importância histórica e estratégica do Rio Paraguai para a economia desse lugar. Olha, o Mato Grosso do Sul, e em particular a cidade de Corumbá, que nós falamos bastante, desempenha um papel significativo na produção de minério de ferro no Brasil. Apesar de não ser tão conhecida como outras regiões mineradoras, como o quadrilátero ferrífero e o Carajás, que nós vamos ver agora, mas Corumbá é um exemplo de como a mineração pode acabar contribuindo para o desenvolvimento regional, ao mesmo tempo que enfrenta os desafios de preservar o meio ambiente e garantir o bem-estar das comunidades locais. Avançando agora, vamos conhecer
vamos continuar nossa aula, mas agora abordando sobre os maiores e mais importantes complexos mineradores no mundo. A província mineral de Carajás, que é localizada no estado do Pará. Carajás é uma verdadeira potência na mineração de ferro e desempenha um papel muito importante na economia brasileira. Carajás, localizada no sudeste do estado do Pará, é conhecida como a maior província mineral do mundo, e não é por acaso. A região abriga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do planeta, com reservas de altíssima qualidade, o que acaba transformando em um dos pilares da mineração global. A descoberta da província mineral de Carajás é uma história fascinante. Olha, no início da década de 1960, um grupo de geólogos da Companhia Meridional de Mineração, subsidiária da US Steel, estava em uma missão de reconhecimento geológico na região amazônica, quando encontrou um afloramento de minério de ferro de altíssima qualidade. Esse foi o ponto de partida para a exploração de uma das maiores jazidas de ferro do mundo. No entanto, foi apenas na década de 80 que a exploração em grande escala começou, com a construção da Estrada de Ferro Carajás, a FC, uma ferrovia de mais de 890 quilômetros que conecta a mina de Carajás ao porto de Ponta de Madeira, em São Luís do Maranhão. Essa infraestrutura foi muito importante para o escoamento do minério de ferro e para o sucesso da mineração na região. A província mineral de Carajás é muito importante para a economia brasileira. O minério de ferro extraído em Carajás é conhecido pelo seu alto teor em hematita, que pode chegar a mais de 66%, o que deixa ele extremamente valioso no mercado internacional. A empresa Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo, é a principal operadora da mina de Carajás, e suas operações na região são responsáveis por grande parte das exportações de minério de ferro no Brasil. Para você ter ideia da magnitude, em 2021 a produção de minério de ferro em Carajás ultrapassou 190 milhões de toneladas, representando uma parcela significativa da produção nacional. Esse minério é exportado para países ao redor do mundo, principalmente para onde? Para a China, que é o maior consumidor global de ferro. Carajás não é apenas uma gigante da mineração. A região é também um ponto de encontro entre desenvolvimento e preservação ambiental. A mineração acabou trazendo desenvolvimento econômico para o Pará, gerando milhares de empregos diretos e indiretos e também impulsionando o crescimento das cidades ali próximas, como Parauapebas e Marabá. No entanto, esse desenvolvimento também trouxe alguns desafios, principalmente no que diz respeito ao impacto sobre as comunidades locais e também aos povos indígenas. A Vale, em parceria com o governo e organizações não governamentais, as ONGs, tem investido em projetos sociais e culturais para tentar mitigar, reduzir esses impactos da mineração e tentar promover um desenvolvimento mais sustentável nessa região. Esse projeto inclui iniciativas de educação, saúde e infraestrutura, além de programas específicos para preservar a cultura e os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais que vivem na Amazônia. A mineração em Carajás também levanta preocupações ambientais. A Amazônia é uma das regiões mais biodiversas do planeta e a extração de minério de ferro em grande escala pode ter, claro, seus impactos profundos nos ecossistemas dessa região. Isso inclui a degradação de florestas, a poluição de rios e o deslocamento da fauna e flora naquele lugar. Para tentar enfrentar e vencer esses desafios, a Vale tem adotado uma série de medidas para minimizar os impactos ambientais, como o monitoramento constante das áreas de mineração, a recuperação das áreas degradadas e a implementação de tecnologias para reduzir as emissões e o uso de recursos naturais. A empresa também gerencia a Floresta Nacional de Carajás, que é uma área de conservação que cobre cerca de 412 mil hectares, onde são realizadas as atividades de preservação ambiental e pesquisa científica. Um fato interessante sobre Carajás é que, além de minério de ferro, a região também tem grandes reservas de outros minerais valiosos, como manganês, cobre, níquel e ouro. Isso faz de Carajás uma das regiões mineradoras mais biodiversificadas e ricas do mundo. Bom, a província mineral de Carajás é um verdadeiro gigante da mineração global e sua importância para o Brasil é indiscutível. A região combina ali tanto a riqueza mineral com desafios ambientais e sociais
exigindo um equilíbrio delicado entre a exploração e a preservação do meio ambiente. Agora vamos abordar um tema que mostra a grandeza do Brasil no cenário global. Nossa posição como segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. Esse título reflete a importância do ferro para a economia brasileira e nossa relevância no cenário internacional. Vamos lá. O Brasil ocupa uma posição de destaque no mercado global de minério de ferro, porque é o segundo maior produtor do mundo, atrás perdendo apenas para a Austrália. Essa posição não é apenas um número, ela reflete décadas de investimentos, desenvolvimento de infraestrutura e exploração de nossas vastas reservas minerais. O minério de ferro é um dos principais produtos de exportação no Brasil. Em 2021, o país produziu cerca de 380 milhões de toneladas de minério, das quais aproximadamente 335 milhões de toneladas foram exportadas, gerando a receita de mais de 45 bilhões de dólares. Isso faz do minério de ferro um dos pilares da balança comercial brasileira, ajudando a equilibrar as contas externas e contribuindo significativamente para o PIB nacional. A exportação de minério de ferro é importante para o desenvolvimento de várias regiões do Brasil, principalmente nos estados de Minas Gerais e Pará, como nós acabamos de ver, onde estão localizadas as principais jazidas. Essas exportações também são fundamentais para atender a demanda global, principalmente da China, que é o maior consumidor de minério de ferro do mundo. O minério de ferro, o minério brasileiro, é conhecido por sua alta qualidade, com teores de ferro que podem ultrapassar 65%. Isso faz ele ser altamente competitivo no mercado internacional. O caminho para nos tornarmos o segundo maior produtor de ferro do mundo foi pavimentado por décadas de desenvolvimento e inovação no setor mineral. A descoberta de grandes depósitos de minério de ferro em regiões como o Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais e o Carajás no Pará foi o ponto de partida. No entanto, foi o investimento contínuo em infraestrutura como as ferrovias e portos e o desenvolvimento também de tecnologias de extração que acabaram permitindo, de fato, que o Brasil viesse a aproveitar plenamente essas suas reservas minerais. A criação de empresas como a Vale, que hoje é uma das maiores mineradoras do mundo, foi um passo importante para a consolidação do Brasil como um gigante da mineração. A Vale, fundada em 1942 como uma empresa estatal e privatizada em 1997, desempenhou um papel fundamental muito importante na expansão da capacidade de produção e na conquista de mercados internacionais. Ser o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo coloca o Brasil em uma posição de destaque na economia global. O minério de ferro é o principal componente na produção de aço, que é usado em praticamente todas as indústrias, desde a construção civil até a fabricação de automóveis e, claro, também de eletrodomésticos. A demanda do mundo todo por minério de ferro está intimamente ligada ao crescimento econômico mundial, principalmente ao desenvolvimento da infraestrutura em países emergentes. A China, por exemplo, é responsável por mais de 60% da demanda global de minério de ferro, e o Brasil é um dos principais fornecedores desse mercado. Só que, além disso, o Brasil tem uma responsabilidade significativa no equilíbrio do mercado global. Qualquer interrupção na produção brasileira de minério de ferro, seja por questões ambientais, sociais ou mesmo questões econômicas, pode ter impactos profundos nos preços do mundo todo do aço e, consequentemente, claro, na economia do mundo todo. Olha só o quanto tem de influência a nossa produção do minério de ferro. O fato curioso é que a maior parte do minério de ferro brasileiro é extraído de minas a céu aberto, como as localizadas em Carajás e Quadrilátero Ferrífero, que você acabou de aprender. Essas minas, revisando rápido, são algumas das maiores e mais eficientes do mundo, com operações que utilizam tecnologias de ponta, como caminhões autônomos, sistemas de monitoramento por satélite, já para tentar maximizar a produtividade e, claro, reduzir os impactos ambientais. Então, a tecnologia tem sido cada vez mais utilizada com essas duas grandes prioridades, esses dois focos: melhorar a produtividade, aumentando a eficiência e, claro, fazendo isso, reduzindo, mitigando, minimizando os impactos ambientais. Continuando nossa aula, agora vamos falar sobre o alumínio, a bauxita, que é utilizado para a produção do alumínio.
E para falar da bauxita, vamos começar falando sobre a Serra do Oriximiná, localizado ali no estado do Pará, que é um lugar de extrema importância para a produção de bauxita, que é, como eu acabei de falar, a principal matéria-prima do alumínio. A Serra do Oriximiná está situada ali no município de Oriximiná, no oeste do estado do Pará, a região norte do Brasil. Essa área é conhecida por abrigar uma das maiores jazidas de bauxita do mundo, que é a matéria-prima fundamental para a produção do alumínio. A exploração da bauxita na Serra do Oriximiná começou na década de 1970, e a região rapidamente acabou se tornando aí um dos principais polos de produção de bauxita do Brasil e também do mundo. A mineradora, a Mineração Rio do Norte, MRN, é a principal mineradora dessa região e sua atuação tem sido muito importante para o desenvolvimento econômico desse lugar e também para a posição do Brasil como um dos maiores produtores globais desse recurso mineral, que é a bauxita. Olha só, a bauxita extraída da Serra do Oriximiná é de altíssima qualidade, porque o que acaba deixando ela extremamente valiosa no mercado do mundo todo. O Brasil é o terceiro maior produtor de bauxita do mundo, veja bem, terceiro maior produtor de bauxita do mundo. E a maior parte dessa produção vem das jazidas localizadas em Oriximiná e na região que fica ali em volta. Em 2023, a produção de bauxita no Brasil foi de aproximadamente 35,9 milhões de toneladas. 35,9 milhões de toneladas no ano passado, em 2023, o que acabou consolidando a posição do país como um dos maiores produtores mundiais desse minério. A bauxita extraída nessa região é principalmente destinada à produção de alumínio, tanto para consumo interno quanto também para exportação. Então, o alumínio produzido a partir dessa bauxita é utilizado em diversas indústrias, inclui a construção civil, automotiva, embalagens e também no setor de eletrônicos. A mineração de bauxita na Serra do Oriximiná trouxe desenvolvimento econômico para a região, mas também gerou desafios sociais e ambientais, como a gente está explorando em cada um dos tópicos aqui da nossa aula. A chegada da mineração transformou Oriximiná em um importante centro econômico, contribuindo com empregos e impulsionando a economia desse lugar. Só que a atividade mineradora também traz sempre mudanças significativas para as comunidades que já eram tradicionais e também para os povos indígenas que já viviam naquela região. Um dos maiores desafios, claro, é o impacto ambiental da mineração de bauxita. A extração desse mineral envolve a remoção de grandes áreas de vegetação e de solo, o que pode acabar resultando em desmatamento, degradação do solo e poluição dos cursos de água. Além disso, o processo de beneficiamento da bauxita, que envolve a lavagem do minério, pode gerar grandes volumes de resíduos também. E para mitigar esses impactos, a Mineração Rio do Norte, que é a mineradora responsável pela extração desse mineral naquela região, tem implementado práticas de sustentabilidade, como a recuperação de áreas degradadas e programas de monitoramento ambiental. E além disso, a empresa também trabalha em parceria com as comunidades locais para poder promover um desenvolvimento sustentável e garantir que os benefícios da mineração sejam compartilhados de maneira justa. Um fato interessante sobre a Serra do Oriximiná é que a região faz parte da Amazônia, que é uma das áreas mais biodiversas do planeta. Isso acaba deixando a mineração de bauxita ali ainda mais desafiadora, porque é necessário e muito importante equilibrar a exploração econômica desse recurso com a preservação desse que é um dos ecossistemas mais importantes do mundo. E além disso, a Mineração do Rio Norte, que é a empresa, como eu falei, responsável pela exploração desse recurso, é uma das maiores mineradoras de bauxita do mundo e opera em um modelo de consórcio com a participação de várias outras grandes empresas, que inclui tanto a Vale, que nós vimos anteriormente no recurso do ferro, né, que é responsável pela exploração do ferro, a Alcoa e a Norsk Hydro. Então, essas três outras grandes empresas, Vale, Alcoa e Norsk Hydro, operam em modelo de consórcio, né, participando com a Mineração Rio do Norte, a MRN. Essa estrutura de parceria permite que a operação lá em Oriximiná seja mais eficiente e também competitiva no mercado do mundo todo.
O futuro da mineração de bauxita na Serra do Oriximiná vai depender de como o Brasil e as empresas envolvidas, nessa exploração desse recurso vão conseguir equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e os direitos das comunidades locais. Então essas são três frentes muito importantes que as empresas que exploram não só a bauxita, mas como todos os outros recursos minerais, elas precisam trabalhar, que é equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e os direitos das comunidades locais. Então, a adoção de tecnologias mais sustentáveis e práticas de mineração responsáveis vai ser importante para poder garantir que a exploração de bauxita possa continuar a beneficiar a região sem causar danos que sejam danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações daquele local. A importância estratégica da bauxita para a produção de alumínio, que é um material muito importante para a economia moderna, significa que a Serra do Oriximiná continuará a ser um polo muito importante de desenvolvimento, mas também um ponto focal para discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade dessas empresas. E para fechar aqui, a Serra do Oriximiná é um dos principais centros de produção de bauxita do mundo, já para você gravar aí. E sua exploração tem sido fundamental para a posição do Brasil como líder global na produção de alumínio. Então, compreender a importância dessa região, seus desafios e seu impacto global é importante para você que está aí estudando sobre os recursos minerais nessa aula que envolve a economia e sustentabilidade. Ainda na bauxita, vamos falar agora sobre a importância do estado do Pará na produção desse recurso que é tão importante e a principal matéria-prima do alumínio. Não vai esquecer que eu já falei aqui umas 3 vezes, tá? Vamos lá. O estado do Pará, localizado na região norte do Brasil, é um dos maiores produtores de bauxita do país. Então, contribui significativamente para que o país ocupe a 3ª posição no ranking mundial de produção desse minério. A maior parte dessa produção está concentrada na região da Serra do Oriximiná, foi o que nós acabamos de explorar, só que agora a gente vai ter uma visão mais geral de todo o estado do Pará para a exploração desse recurso. Tá? Então, a maior parte da produção está concentrada na região da Serra do Oriximiná e na bacia do rio Trombetas, tá? Onde se encontra uma das minas mais produtivas e importantes no mundo. Então, você já viu que o Pará se destaca aí pela qualidade e quantidade das suas reservas de bauxita, que são altamente valorizadas aí no mercado do mundo todo. As empresas que operam no estado, como eu falei, a Mineração Rio do Norte, MRN, e a Alcoa, além de outras também que operam em parceria, tem um papel importante na economia também desse lugar, gerando empregos e também, claro, receitas que acabam impulsionando o desenvolvimento dessa região. A mineração de bauxita no Pará tem também seu impacto econômico, sendo uma das principais atividades econômicas daquele estado. A extração e processamento de bauxita geram milhares de empregos, diretos e indiretos, além também de contribuir para as exportações brasileiras. O alumínio produzido a partir da bauxita paraense é utilizado nas indústrias, em diversas indústrias, como tanto automotiva, embalagens e na construção civil. Só que você já sabe que o desenvolvimento econômico traz também seus desafios sociais, como a gente já falou na parte da Serra do Oriximiná. Então, a mineração em grande escala tem os efeitos sobre as comunidades, incluindo questões de deslocamento, acesso aos recursos naturais e mudança na dinâmica social. Assunto também muito trabalhado dentro aí da disciplina de realidade brasileira e dinâmica social. Por isso que a gente traz aqui não só o estudo sobre o recurso natural, o recurso mineral, mas também sobre os efeitos na dinâmica social, por isso que a gente inclui também esses outros assuntos para você ter uma visão integrada do tema dentro da disciplina de realidade brasileira. Então é fundamental que as empresas atuantes, que as empresas atuantes como exploradoras desse recurso trabalhem em parceria com as comunidades para tentar mitigar esses impactos sociais e promover o desenvolvimento sustentável. Bom, Pará é uma região rica em biodiversidade, falando agora sobre os impactos ambientais. E a mineração de bauxita também tem seus desafios, assim como na Serra do Oriximiná. A exploração desse minério envolve uma remoção de grandes áreas de vegetação, o que acaba resultando no desmatamento e degradação do solo e impactos sobre os cursos d'água. Já falei, estou falando de novo para a gente revisar dentro ainda da nossa aula. Também tem a proximidade com a Amazônia, que deixa a proteção ambiental uma prioridade. As empresas mineradoras precisam e já têm até adotado algumas práticas sustentáveis, como, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas e o monitoramento constante desses impactos ambientais.
Um exemplo de esforço nesse sentido é a gestão da Floresta Nacional de Saracá-Taquera, tá? A gestão, vou repetir, a gestão da Floresta Nacional de Saracá-Taquera, que é uma unidade de conservação que abriga parte das atividades de mineração e que é alvo de esforços para a recuperação e conservação do meio ambiente. Um fato interessante sobre a mineração do Pará como um todo é a implementação de projetos que têm como objetivo integrar a mineração com a preservação ambiental. Por exemplo, na Floresta Nacional de Saracá-Taquera, onde a mineração Rio do Norte opera, lá tem um projeto de replantio e recuperação das florestas desmatadas que tem como objetivo restaurar essas áreas que são mineradas. Esses projetos são muito importantes para manter o equilíbrio entre exploração econômica e conservação ambiental em uma das regiões mais sensíveis do planeta. E para fechar aqui, o Pará é um dos pilares, como você já viu, um dos pilares da produção de bauxita no Brasil. Então, falou bauxita, falou de Pará, nós temos aí a Serra do Oriximiná, que é uma das principais regiões dentro do estado do Pará, mas além da Serra do Oriximiná, nós temos aí a bacia do rio Trompetas, perfeito? Que nós acabamos de explorar aqui. Então, nessas regiões encontram-se as minas mais produtivas e importantes do mundo da bauxita. E isso contribui de maneira significativa para a economia do nosso país e também para a economia internacional, como você acabou de aprender a importância desse estado, os desafios e os impactos globais, que é importante você que está tendo uma visão completa sobre os recursos minerais no Brasil. E avançando agora, vamos falar da bauxita no Brasil como o terceiro maior produtor de bauxita do mundo. Então vamos entender o porquê o Brasil ocupa essa posição de terceiro maior produtor, tá? Abordando aqui em detalhes ainda sobre esse recurso. Bom, o Brasil é o terceiro maior produtor de bauxita do mundo, atrás apenas da Austrália e da China, tá? Então, em 2023, o país produziu cerca de 35,9 milhões de toneladas de bauxita, consolidando essa sua posição de destaque no cenário mundial. A bauxita é extraída principalmente no estado do Pará, que foi o que nós acabamos de ver, onde estão localizadas as maiores reservas e a principal delas é a Serra do Oriximiná. Já vimos também que a qualidade do minério extraído no Brasil é altamente valorizado e com grande parte da produção destinada aí para exportação, mas também uma parte aí usada para uso interno. A bauxita brasileira é importante para a produção de alumínio, que é um metal utilizado em várias indústrias, que vai desde construção civil até a produção de embalagens e também de automóveis e eletrodomésticos, enfim. A exportação de bauxita e alumínio gera bilhões de dólares em receita para o país, sendo também uma das principais fontes de divisas. O setor minerador, principalmente o Pará, é responsável por milhares de empregos e é um motor de desenvolvimento econômico para a região. Um ponto interessante é que, apesar do Brasil ser o terceiro maior produtor, a bauxita brasileira é considerada uma das melhores em termos de qualidade devido ao seu alto teor de alumina. Então, essa é uma informação muito interessante. Então, tudo bem, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, mas isso em quantidade, porque em qualidade ele se destaca quase que na primeira posição por conta do alto teor de alumina da nossa bauxita. Perfeito? Além disso, a infraestrutura de mineração no Brasil, incluído o transporte e o beneficiamento desse minério, é altamente desenvolvido, o que permite uma produção mais eficiente e competitiva do mercado global. Bom, a produção do Brasil como o terceiro maior produtor de bauxita no mundo é um reflexo da riqueza mineral do país e da eficiência da sua indústria de mineração. Avançando em nossa aula, vamos explorar agora a importância da Serra do Carajás na produção de manganês, que é um mineral muito importante, vital, para as diversas indústrias, incluindo a produção de aço, inclusive. A Serra dos Carajás, que é localizada ali no estado do Pará também, é uma das regiões mais ricas em recursos minerais no Brasil, como nós acabamos de ver, inclusive, na bauxita, no ferro. Mas não só para esses recursos, não. Também pelo manganês, que é o que a gente vai explorar agora, falando sobre o recurso mineral do manganês. Vamos lá? Bom, a Serra dos Carajás é amplamente conhecida por abrigar a maior reserva de minério de ferro de alta qualidade do mundo. No entanto, o que muitos não sabem é que essa região também é uma importante fonte de manganês. O manganês extraído em Carajás é de altíssima qualidade e é fundamental para a produção de ligas metálicas.
principalmente o aço, porque atua como um elemento que dá mais dureza e resistência ao material. Então é o elemento que se adiciona ao aço para garantir com que ele tenha uma qualidade ainda melhor quando você tem a aplicação desse material em estruturas que exigem mais dureza e mais resistência no material. Perfeito? Vamos adiante. A história da exploração mineral na Serra dos Carajás começou com a descoberta de enormes jazidas de minério de ferro na década de 60, que foi o que nós acabamos de explorar na nossa aula quando falamos sobre o ferro. Desde então, a região veio se consolidando como um dos maiores polos mineradores do mundo, com operações que vão muito além do ferro, incluindo a extração de manganês, cobre, níquel e também outros minerais. A Vale é uma das principais, é a maior mineradora do mundo e é a principal operadora nessa região e tem sido fundamental para o desenvolvimento da mineração em Carajás. O manganês extraído da Serra dos Carajás é importante para a economia brasileira, porque além de abastecer o mercado interno, grande parte da produção é exportada para outros países, gerando também uma receita importante para o Brasil. A produção de manganês em Carajás é estratégico porque o mineral é indispensável para a produção de aço, como eu falei, um elemento adicionado ao aço, que é um material importante para inúmeras indústrias de todo o mundo. Em termos de volume, o Brasil é um dos maiores produtores de manganês no mundo e a Serra dos Carajás tem um papel fundamental nessa posição. A mineração de manganês em Carajás é altamente mecanizada porque utiliza já tecnologias bem avançadas para poder garantir a eficiência e a sustentabilidade também da mineração. Perfeito? Um fato interessante é que a Serra dos Carajás é uma das poucas regiões do mundo onde é possível encontrar grandes reservas de diferentes minerais em uma única área. Isso acaba deixando essa região um ponto focal não apenas para o Brasil, mas também para a indústria global, indústria do mundo todo de mineração. E outro ponto curioso é que o nível de automação nas operações de Carajás, a Vale já utiliza inclusive caminhões autônomos, sistema de monitoramento por satélite, para poder garantir a eficiência e a segurança das operações, colocando Carajás inclusive na vanguarda da mineração global. Perfeito? Então, a Serra do Carajás, como você está vendo, é muito mais do que uma grande reserva de minério de ferro. Também é um polo importante para a produção de manganês, que é essencial, muito importante para a economia brasileira e do mundo. Continuando falando do manganês, mas nos transportando lá para o maciço do Urucum, vamos explorar a importância que essa região tem na produção de manganês no Brasil. Está localizada lá no Mato Grosso do Sul, próximo à cidade de Corumbá. O maciço do Urucum é uma das principais reservas de manganês do país e também desempenha um papel importante na indústria mineral brasileira. O maciço do Urucum é uma formação geológica que abriga ali grandes depósitos de manganês e de ferro. A mineração dessa região começou no início do século XX e desde então o Urucum tem sido uma fonte significativa de manganês para o Brasil. A região é caracterizada por imponentes elevações, grandes elevações, gigantescas elevações que chegam até 1.065 metros de altitude e também pela presença de um dos maiores complexos de mineração do país. O manganês extraído do maciço do Urucum é importante para a produção de ligas metálicas, principalmente o aço. E a qualidade do minério encontrado em Urucum é bem elevado, com altos teores de manganês, o que deixa ele valioso no mercado nacional e internacional. E além disso, a proximidade com o Rio Paraguai facilita ali o escoamento, a exportação, deixando a logística ainda mais eficiente e competitiva. O Urucum não é apenas um polo de produção de manganês, é também uma importante fonte de ferro. A exploração desses recursos contribui para a economia tanto do Mato Grosso do Sul quanto do país, o que gera empregos e receita para o estado. Assim como em outras regiões mineradoras, a extração de manganês no maciço do Urucum tem seus desafios ambientais e também com a sociedade. A atividade mineradora causa degradação do solo, poluição dos recursos hídricos e desmatamento. Como a gente tem visto aí como as causas da maioria dos tipos de recursos minerais que são explorados. Degradação do solo, poluição dos recursos hídricos e desmatamento. No entanto, as empresas que operam na região têm tentado implementar medidas para tentar reduzir esses impactos, como programas de recuperação dessas áreas que são degradadas e o monitoramento ambiental. Tentam fazer esse monitoramento constante. Na sociedade, a produção do maciço do Urucum tem um impacto social nas comunidades locais. Por exemplo, tem um impacto positivo, que é gerando emprego e desenvolvimento econômico, mas também exige
das empresas um diálogo aberto com as comunidades para garantir que os benefícios consigam ser distribuídos de forma justa, já vista que é um recurso, um bem da região. Então há essa necessidade, essa discussão de uma boa distribuição dos recursos. Um fato interessante sobre o maciço do Urucum é que ele é uma das poucas regiões no Brasil onde é possível encontrar grandes depósitos de manganês e ferro em uma única área. Além disso, o complexo minerador de Urucum é um dos mais antigos do Brasil, com uma história que vai desde há mais de um século para trás. Outra curiosidade é que a logística do minério de Urucum é realizada principalmente por via fluvial também, através ali do Rio Paraguai, que conecta a produção a portos fluviais e marítimos, que acaba facilitando a exportação para outros países. O maciço do Urucum é uma das joias da mineração de minas no Brasil, o que contribui significativamente para a economia do país e também desempenha um papel muito importante no mercado global desse recurso. E isso deixa o Brasil numa posição de destaque e de importância no cenário mundial com relação à exploração desse recurso e faz o Brasil ser o terceiro maior produtor de manganês no mundo. Exatamente. O Brasil é o terceiro maior produtor de manganês no mundo, fica atrás apenas da África do Sul e da China. Tá? Então, no ferro nós vimos que o Brasil é o segundo, fica atrás apenas da Austrália. Na bauxita, o Brasil é o terceiro, fica atrás apenas da Austrália e da China. E aqui no manganês, o Brasil é o terceiro, ficando atrás apenas da África do Sul e da China. Aí nós temos a África do Sul se destacando também no cenário mundial com relação ao manganês. A produção brasileira de manganês é impulsionada pelas reservas, localizadas na Serra do Carajás, no Pará, e no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, que foi o que nós acabamos de ver, estamos fazendo só uma revisão. Essas regiões são conhecidas pela qualidade do minério e também pela produção, que é um minério, o manganês, um componente importante das ligas da produção de aço. Bom, vamos falar agora sobre o nióbio, começando ali pela região, pelo estado de Minas Gerais. Vamos explorar a importância de Minas Gerais na produção de nióbio, um dos minerais mais estratégicos e valiosos do mundo, e que com certeza você já deve ter ouvido falar. Minas Gerais é um estado conhecido por sua riqueza mineral, como a gente vem explorando ao longo da nossa aula, e o nióbio é também um dos grandes destaques. Minas Gerais é o principal estado produtor de nióbio no Brasil e no mundo. A maior parte da produção vem do município de Araxá, onde está localizada a maior reserva de nióbio do planeta. A exploração do nióbio em Minas Gerais é feita principalmente pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, que é a maior produtora mundial de nióbio. O nióbio extraído em Araxá é de altíssima pureza e de excelente qualidade. Ele é utilizado em diversas aplicações de alta tecnologia. Eu vou citar exemplos aqui como ele é usado na composição como um componente das superligas para turbinas de avião. Então, as turbinas de avião que precisam trabalhar em altas temperaturas e em grandes potências, em grandes potências de rotação, então essas turbinas precisam ser feitas de um material de uma grande resistência a essas características de trabalho. Então, por conta disso, grande parte dessas turbinas são feitas de um componente, de uma superliga, de uma liga de componentes, de uma composição, uma mistura de componentes, em que o nióbio faz parte dessa composição, dessa mistura. Só que, além de ser usado dessa forma para turbinas de avião, como superliga, o nióbio também é utilizado como um componente de automóveis, para a construção de peças de automóveis e até em setores como os setores da eletrônica e o setor da energia. A produção de nióbio em Minas Gerais tem um impacto econômico muito grande para o Brasil, porque o nióbio é um dos produtos de exportação de maior valor agregado do país. Ele é essencial para a fabricação de ligas metálicas, como eu acabei de citar, que precisam trabalhar em alta resistência. E essas ligas são utilizadas em indústrias estratégicas ao redor de todo o mundo. Em termos de produção, olha só, Minas Gerais responde por cerca de 75% da produção mundial de nióbio. A CBMM, por exemplo, controla mais de 80% do mercado global, o que coloca, claro, o Brasil em uma posição de destaque inquestionável nesse setor. Então não tem para ninguém. A receita gerada pela exportação de nióbio contribui de forma significativa para a economia do estado e também do país.
A mineração de nióbio em Minas Gerais é uma atividade que traz alguns desafios ambientais, como a gente está vendo em todos os recursos minerais, e a gente cita aqui a degradação do solo, a poluição dos cursos d'água e o desmatamento, que são as três frentes de maior ataque aí da exploração dos recursos minerais: degradação do solo, poluição dos cursos d'água e desmatamento. Eu vou repetindo ao longo da aula para você já ir revisando e mantendo o seu aprendizado bem, fazendo as revisões, né, do que você já está aprendendo, para garantir que você aprenda e memorize tudo nessa aula aqui, perfeito? Só que as empresas que atuam na exploração desse recurso, principalmente a CBMM que eu acabei de citar, elas já têm adotado práticas de mineração mais sustentável, com investimentos em tecnologia de baixo impacto ambiental e programas para recuperar áreas degradadas. Do ponto de vista social, a mineração de nióbio em Araxá também gera empregos e desenvolvimento econômico para a região. Então, a presença da mineração, claro, ajudou no crescimento da cidade, que hoje acaba se beneficiando de uma infraestrutura já desenvolvida e de um padrão, de um bom padrão na qualidade de vida para seus habitantes. Ou seja, Minas Gerais é o coração da produção de nióbio no Brasil e no mundo. A importância desse estado na produção de um dos minerais mais estratégicos do planeta não pode nunca ser subestimada. Compreender essa relevância é importante para você que está estudando realidade brasileira, com essa atenção, essa visão geral para a realidade econômica e industrial do Brasil, além de conhecimento geográfico que dá sobre a localização de onde é explorado esse recurso tão valioso para o país. Agora, continuando ainda no nióbio, vamos falar sobre a importância também de Goiás para a produção de nióbio, que é um dos minerais que a gente vem trabalhando aqui, um dos mais valiosos e estratégicos do Brasil. Embora Minas Gerais seja a principal produtora, Goiás também tem um papel aí importante no mercado de nióbio, que é um recurso tão importante, então não dá para deixar de fora. E Goiás, a principal região produtora de nióbio é a cidade de Catalão. Lá abriga reservas também desse material. A mineração em Catalão é operada pela empresa CMOC International, que explora o nióbio em uma das maiores minas do estado. A qualidade do nióbio extraído em Goiás é comparável ali à de Minas Gerais, tá? E o minério é utilizado para as aplicações industriais, como a gente vem citando, na produção de ligas metálicas para a indústria aeronáutica, automotiva e eletrônica. Embora Goiás não tenha o mesmo volume de produção que Minas Gerais em nióbio, sua participação também é importante no mercado brasileiro. A mineração em Goiás gera empregos, desenvolvimento econômico para a região, além também de contribuir para a diversificação da economia daquele lugar. A produção de nióbio em Goiás também é destinada principalmente para exportação, gerando aí divisas importantes para o Brasil. A mineração de nióbio em Goiás, assim como em Minas Gerais, traz desafios ambientais para gerenciamento, como, por exemplo, o gerenciamento de resíduos, a poluição, desmatamento, como a gente viu em Minas Gerais, também se repete aqui em Catalão. As empresas precisam e já vêm implementando práticas de mineração sustentável para poder reduzir e mitigar esses impactos, incluindo a recuperação de áreas já degradadas e também um monitoramento ambiental constante. Socialmente, a mineração em Goiás também é uma importante fonte de emprego e uma fonte econômica para a região, e a cidade tem se desenvolvido e se tornando um polo industrial para o estado. Um fato interessante sobre a mineração de nióbio em Goiás é que a cidade de Catalão é também conhecida pela produção de fosfato, que é muito utilizado na agricultura. Isso acaba deixando a região ainda como um importante polo mineral, não apenas para o nióbio, mas também para outros minerais que são igualmente importantes para a economia brasileira. Goiás, principalmente através da cidade de Catalão, é uma peça fundamental no mosaico aí da produção de nióbio no Brasil. Embora menor, claro, em comparação com a exploração de Minas Gerais para esse recurso mineral do nióbio, mas a produção de nióbio em Goiás contribui também de maneira importante para a economia do Brasil e para a posição do país como o maior produtor indiscutível de nióbio no mundo. E falando sobre essa posição de destaque, vamos explorar isso agora. Vamos falar do Brasil como o maior produtor de nióbio no mundo, que é uma posição que destaca a relevância do país no cenário global de recursos minerais. Vamos lá. O Brasil é o responsável por mais de 90%
da produção mundial de nióbio. Eu vou repetir, o Brasil é responsável por mais de 90% da produção mundial de nióbio. Então não é que o Brasil é só o primeiro lugar. O Brasil é praticamente o único maior produtor desse recurso mineral do mundo. Um fato que coloca o Brasil numa posição de liderança indiscutível no mercado global. Essa supremacia é garantida pelas gigantescas reservas de nióbio encontradas principalmente em Minas Gerais, em Araxá e também em Goiás, na cidade de Catalão, que nós exploramos aqui. Revisando, a produção de nióbio no Brasil é dominada pelas duas empresas principais, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, que explora em Araxá, Minas Gerais, e que controla a maior parte do mercado, e também pela CMOC International, que opera ali em Goiás. Juntas, essas empresas garantem que o Brasil atenda a demanda global por nióbio, que é um material essencial, muito importante para a produção de ligas metálicas de alta resistência utilizados em indústrias estratégicas, como eu citei. E repito, aeronáutica, eletrônica e automotiva. O nióbio é um mineral crítico. Por quê? Porque ele tem propriedades únicas, inclui a alta resistência, a corrosão e a capacidade de melhorar a qualidade das ligas metálicas. Então, essas características faz do nióbio ser indispensável em várias aplicações de alta tecnologia, como eu citei e repito. De novo, vamos lá. Turbinas de avião, motores de foguete, componente eletrônico e até aceleradores de partículas. O Brasil, ao dominar a produção mundial de nióbio, detém um poder estratégico e significativo, sendo o único grande fornecedor praticamente confiável desse mineral para todo o mundo. E isso deixa o Brasil numa posição de destaque nas negociações internacionais e na cadeia de suprimentos de alta tecnologia. Um fato curioso é que, apesar de ser o maior produtor de nióbio, o Brasil mantém um controle rígido sobre suas reservas, garantindo que o nióbio seja exportado principalmente como produto refinado, o que aumenta ainda mais o valor agregado e, claro, beneficia a economia nacional. E, além disso, o país investe também em pesquisa e desenvolvimento para tentar descobrir novas aplicações para o nióbio, o que aumenta ainda mais sua importância estratégica. O Brasil, claro, tem o desafio de manter essa liderança no mercado global cada vez mais competitivo, e isso requer investimentos contínuos em inovação, sustentabilidade e expansão da capacidade produtiva. Além disso, o país precisa lidar com questões ambientais e questões sociais relacionadas à exploração e à mineração desse recurso para garantir que a exploração do nióbio seja feita de maneira responsável e sustentável. Se o maior produtor de nióbio do mundo ser o maior produtor de nióbio no mundo, deixa o Brasil numa posição de destaque e influência no cenário global. Continuando nossa aula, vamos abordar um tema de grande importância no estudo dos recursos minerais, que são os impactos ambientais que é a exploração mineral no Brasil. Então não adianta nada você assistir uma aula lá, que você aprenda sobre o ferro, sobre o manganês, sobre a bauxita, sobre o nióbio, mas que você saia dessa aula sem entender a localização geográfica, tanto a localização geográfica no país onde se dá os principais polos de exploração desses recursos, só que além disso, aprender sobre os impactos ambientais que essa exploração se dá. Então a mineração é uma atividade importante para a economia, sim, claro, muito importante, mas os seus efeitos no meio ambiente também são grandes e merece atenção, que é justamente a atenção que nós vamos dar aqui agora. Lembrando que no final da aula, não vai esquecer, já estamos chegando no final, são os memory cards, como eu faço no final de todas as aulas, para garantir que você não só aprenda o conteúdo, mas você memorize todas essas informações. Tá claro? Então vamos lá. Exploração mineral no Brasil é uma das atividades econômicas mais importantes, mas também é uma das que mais afetam o meio ambiente. A extração de minérios como ferro, bauxita, manganês, nióbio, que foi o que nós acabamos de aprender aqui, envolve a remoção de grandes volumes de solo e rocha, que pode resultar no desmatamento, erosão e contaminação dos solos e dos cursos de água. Um exemplo marcante é o caso de Brumadinho, quem não lembra, em Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração em 2019 causou uma das maiores tragédias ambientais do país. Esse desastre trouxe à tona os riscos associados à exploração mineral, principalmente em relação à gestão de resíduos e à segurança dessas barragens. A sustentabilidade na mineração é um desafio crescente. Empresas mineradoras
já tem buscado adotar algumas práticas mais sustentáveis, como a recuperação de áreas degradadas e o uso de tecnologias que tentem minimizar o impacto ambiental. Só que a fiscalização e a implementação de políticas ambientais que são efetivas, que precisam ser efetivas, elas são fundamentais para garantir que a exploração mineral ocorra de forma responsável. Um fato curioso é que a Amazônia, uma das regiões mais biodiversas do mundo, também é rica em recursos minerais, que foi o que nós acabamos de aprender aqui no decorrer da nossa aula. Isso gera um grande dilema entre preservação ambiental e exploração econômica, sendo um dos maiores desafios do Brasil na atualidade. A exploração mineral é importante para a economia brasileira, como a gente está vendo ao longo de toda a aula, mas os seus impactos ambientais são profundos e também precisam de uma abordagem cuidadosa e sustentável. Agora vamos discutir também um dos impactos ambientais muito significativos da mineração, que é o desmatamento. A extração de recursos minerais no Brasil, principalmente em regiões ricas, como a Amazônia, que nós acabamos de ver, está diretamente ligada ao desmatamento, porque ocorre o desmatamento que ocorre quando grandes áreas de floresta são removidas para acessar esses minérios. O desmatamento associado à mineração é um problema crítico, principalmente na Amazônia, onde as atividades mineradoras aumenta a destruição de vastas áreas de floresta tropical. Essa perda de vegetação natural acaba causando uma série de consequências ambientais, como a perda da biodiversidade, degradação do solo e alterações dos ciclos hidrológicos. Na Amazônia, por exemplo, a mineração ilegal de ouro tem sido um dos principais motores responsáveis pelo desmatamento. Também tem a questão da extração ilegal de madeira e diversas outras causas que a gente já está abordando em todas as nossas aulas. Além das as áreas que são diretamente impactadas pela extração de minérios, também tem aberturas de estradas, acampamentos e outras infraestruturas que precisam ser instaladas para poder dar apoio a todo o aparato, de exploração desse mineral, e que tudo isso acaba criando ainda mais o alcance do desmatamento. Então não é só aquela área desmatada propriamente dita para a exploração do recurso, do minério, mas sim todo o aparato de infraestrutura que precisa ser criado, precisa ser instalado para poder dar a estrutura necessária para poder explorar esses recursos minerais. O desmatamento causado pela mineração, que é o que a gente está abordando aqui, não afeta apenas a flora, mas também a fauna, que perde seu habitat natural. Então os animais vão acabar precisando buscar outros lugares para viver, perdendo as características de fauna, de várias regiões. Isso acaba desenvolvendo outros problemas ambientais também, não só aqueles relacionados ao desmatamento. Então, o desmatamento traz consigo uma série de outros problemas que afetam muito o meio ambiente. Mas, além disso, a remoção da vegetação pode levar à erosão do solo e o assoreamento dos rios, comprometendo a qualidade da água e ecossistemas aquáticos. Olha, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou que entre 2005 e 2020, o intervalo aí de 15 anos, mais de 9 mil hectares de floresta da Amazônia foram desmatados devido à mineração. Esses dados foram obtidos no site Global Data. E esse dado ilustra a magnitude do problema e a necessidade urgente de políticas de preservação. O fato curioso e também alarmante é que a mineração, além de contribuir diretamente para o desmatamento, também facilita outras atividades ilegais, como a extração de madeira, a grilagem de terras, e isso tudo acaba ampliando ainda mais a destruição da floresta. Então, para mitigar os impactos do desmatamento, as empresas mineradoras têm sido pressionadas para adotar práticas de mineração sustentável. Isso inclui a recuperação das áreas que são degradadas, o reflorestamento e o uso de tecnologias para tentar reduzir a necessidade do desmatamento. No entanto, a eficácia dessas medidas depende também de uma fiscalização rigorosa e um compromisso real com a preservação ambiental. Ou seja, o desmatamento provocado pela mineração é um dos maiores desafios ambientais do Brasil, principalmente na Amazônia. Falando da poluição, que é um dos impactos mais preocupantes da mineração, que é a poluição. Então vamos lá, tem o desmatamento, a poluição. Atividade mineradora, importantíssima para a economia, não vamos esquecer, eu vou sempre repetir,
gera diferentes tipos de poluição que afeta aí gravemente o meio ambiente e a saúde humana, tá? Então acaba se estendendo, alcança a uma poluição que afeta diretamente o meio ambiente, mas a flora e a fauna, mas também se estende até a saúde humana. A mineração causa principalmente 3 tipos de poluição: a poluição do ar, da água e do solo. A poluição do ar ocorre pela emissão de poeira e partículas resultados da extração e dos materiais desses minérios. Essas partículas têm metais pesados que são muito perigosos quando são inalados, tá? Por a gente, por conta dessas partículas, esses metais pesados que estão presentes nesses gases que são liberados. A poluição da água também é um impacto muito crítico. A mineração frequentemente leva à contaminação dos rios e aquíferos. Então, leva substâncias tóxicas como mercúrio e cianeto, que são utilizados na extração dos metais preciosos. E, além disso, o rompimento de barragens de rejeitos, como os desastres em Mariana e Brumadinho, que foram o rompimento das barragens de resíduos de rejeitos, né, resultados de toda essa exploração, libera grandes volumes de lama tóxica. Essa lama é altamente tóxica, devastando aí ecossistemas aquáticos. E já a poluição do solo vai ocorrer principalmente pela deposição dos resíduos de mineração, que pode contaminar o solo com substâncias tóxicas, deixando ele infértil e até perigoso para a agricultura e para a vida selvagem. A poluição gerada pela mineração não afeta apenas o meio ambiente, mas também a saúde das populações que vivem próximas a essas áreas. A exposição contínua a metais pesados e outras substâncias tóxicas pode causar uma série de problemas de saúde, como doença respiratória, problemas neurológicos e em casos graves até câncer. O fato interessante, embora preocupante, é que o Brasil é um dos países com maior número de barragens e de rejeitos em áreas sensíveis. E isso aumenta o risco de desastres ambientais e consequentemente, a poluição em larga escala. A gestão e fiscalização dessas barragens são temas críticos para a preservação de novos desastres. Perfeito? Bom, para tentar mitigar e reduzir a poluição causada pela mineração, é importante que as empresas adotem práticas mais sustentáveis, reciclagem da água, uso de tecnologias de controle de emissões e a destinação correta dos resíduos. Além disso, é fundamental que as autoridades ambientais reforcem ainda mais a fiscalização e a aplicação de multas e sanções para poder garantir que as normas ambientais sejam cumpridas. A poluição decorrente da poluição é um dos maiores desafios ambientais do Brasil. Bom, então vamos lá, resolver juntos os memory cards que eu guardei aqui para o final da aula para fazer uma revisão geral de tudo que foi ensinado, que foi apresentado para você agora, tá bom? Esses memory cards são afirmações que você vai julgar verdadeiro ou falso, né? Correto ou errado, e aí eu vou comentando para você com base em todo o conteúdo que foi visto aqui. Então, sem firulas e sem rodeios, vamos direto ao ponto. O primeiro deles é a seguinte afirmação: o Brasil é o maior produtor mundial de manganês. Correto ou errado? Errado. O Brasil é o 3º maior produtor mundial de manganês. Não vai esquecer. Esse mineral é essencial, é importante para a fabricação de ligas metálicas, principalmente na produção de aço. As principais áreas de extração no Brasil incluem de manganês, vamos falando de manganês, inclui aí a Serra dos Carajás, o quadrilátero ferrífero e o maciço do Urucum. Então, o Brasil é o 3º maior produtor mundial de manganês. Perfeito? Vamos para o próximo. Já esse diz o seguinte: o principal minério de exportação do Brasil é o ferro, com produção anual de cerca de 378,5 milhões de toneladas em 2023. E aí, correto ou errado? Correto, perfeito. O ferro é o principal minério de exportação do Brasil, sendo extraído principalmente no quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais, e na Serra dos Carajás, que fica lá no Pará. E também um pouco ali no maciço do Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul. E em 2023, é verdade, a produção anual foi de cerca de 378,5 milhões de toneladas, com o Brasil ocupando aí a posição de 2º maior produtor mundial de minério de ferro. A produção anual de bauxita no Brasil, usada para a produção de alumínio, foi de cerca de 35,9 milhões de toneladas em 2023, com o país sendo o 3º maior produtor mundial. Correto ou errado?
Correto, perfeito. A bauxita é o principal minério utilizado na produção de alumínio e o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Em 2023, a produção anual foi de cerca de 35,9 milhões de toneladas, com destaque aí principalmente para a Serra do Oriximiná, no estado do Pará, como uma das principais áreas de extração desse minério. O Brasil produz cerca de 38 mil toneladas de nióbio por ano, sendo o maior produtor mundial desse minério. Correto ou errado? Correto. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, sim, com uma produção anual de cerca de 38 mil toneladas. Esse mineral, lembrando, é amplamente utilizado na fabricação de ligas metálicas de alta resistência, que são muito importantes aí para a produção de equipamentos de alta tecnologia e de tecnologia de última geração, ou seja, usado aí para produção de equipamentos de tecnologia de ponta. Perfeito? O nióbio. Vamos para o próximo. O quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é uma das principais áreas de extração de minério de ferro no Brasil. Correto, perfeito. O quadrilátero ferrífero, localizado em Minas Gerais, é uma das principais áreas de extração do minério de ferro no Brasil. E essa região, junto ali com a Serra dos Carajás e o maciço do Urucum, ambas contribuem significativamente para a posição do Brasil como um dos maiores produtores de ferro do mundo. Então, quadrilátero ferrífero, Serra dos Carajás e o maciço do Urucum. Esse aqui diz o seguinte: a produção de minério de ferro no Brasil é voltada exclusivamente para o consumo interno e não há exportação significativa. Correto ou errado? Errado, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, com exportações de cerca de 335 milhões de toneladas só em 2023. A maior parte da produção de ferro no Brasil é destinada, sim, à exportação, o que contribui significativamente para a economia do país. O Brasil tem grandes reservas de recursos minerais e se destaca na produção de ferro, nióbio, bauxita e manganês. Correto ou errado? Correto. O Brasil é rico em recursos minerais e se destaca na produção de importantes minerais, como nós vimos aqui na aula: ferro, nióbio, bauxita, manganês. Esses recursos são fundamentais para diversas indústrias, tanto no Brasil quanto no mercado internacional, porque contribui aí para a economia do país e contribui, consequentemente, para a economia do país devido a essa importância em todo o planeta. Encerramos aqui mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira, dando continuidade ao assunto que nós começamos na aula anterior sobre matriz energética, mas aqui a gente separou um momento para focar única e exclusivamente nos recursos minerais. Estou muito feliz que você tenha ficado comigo até aqui. Desejo ótimos estudos e tenho certeza que você terá bons, excelentes resultados aí na sua prova. Inscreve-se para aproveitar todas as aulas para trás, se não assistiu ainda, as lives e turbinar aí as revisões dos seus estudos como aprovação. Desejo muito sucesso e espero seu comentário aqui para a gente poder conversar e para que eu possa te conhecer. Te espero na próxima aula.